Queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais uma quinta, estamos aqui nós, mais uma vez aqui através desse canal de bênção, nosso canal da nossa congregação em Casimiro de Abreu, para podermos estar orando, louvando e aprendendo, meditando um pouco mais da palavra do Senhor nessa noite. Hoje, noite de quinta-feira, dia 8 de outubro, né? Nós queremos, irmãos, estar louvando ao Senhor pela igreja, pelos irmãos, por aqueles que têm nos acompanhado, por aqueles que têm se alimentado do alimento vindo do céu para os nossos corações, para as nossas vidas. Amém? Nós queremos estar nessa noite louvando ao Senhor com louvor, né? Como de costume, Samara e Sam estarão conduzindo esse momento aqui de louvor ao Senhor. Tá bom? Logo após a gente vai estar meditando, né, num versículo da palavra de Deus, e também estaremos colocando os nossos pedidos de oração, nossos propósitos de oração, para que possamos estar orando nessa noite, e logo após estaremos meditando na porção da palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos então louvar o Senhor com um louvor. Que foi morto
nosso Senhor Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. A nossa esperança, meus irmãos, é uma esperança voltada para o céu, é uma esperança voltada para o trono da glória do Senhor. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus como igreja, a cada dia buscando, nos fortalecendo, buscamos a presença do Senhor para as nossas vidas e o fortalecimento dele para a nossa caminhada, para a nossa jornada, para que possamos a cada dia mais estar prontos, preparados para a volta, aquele que há de vir para buscar a sua igreja, a nós, a mim e a você. Meus irmãos, o salmista, no Salmo de número 40, o versículo de número 1, ele vai falar o seguinte, diz, Salmo número 40, versículo 1, esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. É muito interessante, irmãos, nós aqui ver que o salmista, ele faz essa afirmação que ele teve a sua esperança, ele esperou confiantemente, não foi uma simples espera, ele esperou confiando de que ele tinha um Deus que estava pronto a ouvir, pronto a receber a sua oração, pronto a receber o seu clamor, pronto a atender segundo a sua vontade. E o salmista aqui ele vai dizer que ele esperou confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quando nós, irmãos, nos propomos a estar orando ao Senhor, é assim que nós devemos fazer, como o salmista aqui o faz. Nós devemos compreender de que nós devemos confiar e esperar, crendo que nós servimos a um Deus que tem recebido, que tem ouvido a nossa oração, a oração do seu povo, a oração da sua igreja. Para isso, a igreja, nós, o povo de Deus, a congregação, ela deve a cada dia buscar, meus irmãos, a santidade, deve buscar a cada dia, meus irmãos, o conserto, deve buscar a cada dia, meus irmãos, se arrepender, para que possamos estar sempre agradando ao nosso Deus e estarmos sempre no centro da sua vontade. Amém? Nós agradecemos a Deus por isso, louvamos a Deus por isso, porque podemos dizer, como o salmista assim também o disse, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui. Nós louvamos a Deus por todas as coisas. Amém? Amados, nós teremos agora um momento de oração, momento de estarmos agradecendo com a nossa oração, como o salmista aqui assim o fez, pediu, clamou por socorro, nós queremos clamar a Deus por gratidão e também por socorro, quantas necessidades que muitos irmãos têm tido, têm sofrido, e esse é o momento de você poder orar, clamar, e quem sabe Deus, como inclinou aqui o seu ouvido à oração, ao clamor do salmista, também possa fazer com você, possa fazer com a causa que você tem colocado diante dele. Faça isso confiando, esperando e confiando no Deus que você tem servido. Amém? Nós aqui, em primeiro lugar, irmãos, queremos dar ao Senhor a nossa gratidão, Primeiro, nesse mês de outubro, nós estamos aí completando 10 anos de congregação em Casimiro de Abreu. Muita gratidão ao Senhor por todas as vidas que o Senhor tem enviado para que nós possamos estar juntos, caminhando, lado a lado, como povo de Deus, como igreja do Senhor, com essa unidade que Deus tem plantado em nosso meio. E nós temos nos alegrado muito com essa unidade com os irmãos. Então a gente quer agradecer a Deus por esses 10 anos. No próximo dia 18, domingo, nós estaremos fazendo o nosso culto alusivo ao nosso aniversário, tá bom? E a gente então quer agradecer a Deus por isso. Queremos também estar agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos, com mais de 80 anos da nossa congregação. Temos aí a nossa irmã Adília, tive a oportunidade de estar conversando com ela ontem, ela está com a neta dela morando na Serra, está bem, louvamos a Deus por isso, forte, convicta, mas a nossa irmã,
carece das nossas orações, tá bom? Tivemos também com a nossa irmã Irene no domingo passado, né? Louvamos a Deus pela vida dela, pedimos também que os irmãos orem e nós agradecemos ao Senhor pela vida dessas duas irmãs, que são as nossas anciãs. Temos outros irmãos também já com idade aí entre 60 70, mas nós fazemos menção a essas duas irmãs, que são as nossas duas bisavós, né, da nossa congregação. Tá bom, meus irmãos? Louvamos a Deus pela vida delas. Queremos ainda agradecer ao Senhor pela conclusão dos nossos trabalhos em relação à obra, à questão de estrutura física. Louvamos a Deus, a nossa igreja tem ficado muito bonita para a honra e glória do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Peço ainda que continue orando pela vida da família do nosso irmão Alex, nossa irmã Rose. Orem ainda pela família do presbítero Ezequiel, pela Sônia, pessoas que precisam tanto do cuidado e do carinho do Senhor. Amém, queridos? Então eu vou estar aqui fazendo esse momento de oração, de gratidão e colocando o nosso clamor diante do Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Pai bendito e eterno, nós, ó Deus, nesse momento, nos achegamos diante da Tua presença para poder, ó Deus, em primeiro lugar, dar graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e porque a Sua misericórdia, ó Deus, dura para sempre, como o salmista assim, ó Deus, o diz, e nós assim também o afirmamos. O que seria de nós se não fosse as Suas misericórdias, ó Deus, que estão sobre nós? Teu amor, Tua bondade, a Tua justiça. Louvado seja o Senhor, ó Deus. Queremos agradecer ao Senhor pela Tua igreja, por mais um ano, ó Deus, nós estarmos ali pregando o Evangelho em Teu nome. Esteja conosco, Senhor. Queremos nesse mês de outubro, onde completamos nosso 10º ano de congregação, queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para com o Teu povo. Ensina o Teu povo, ó Deus, também a ser fiel contigo, e a cada dia mais, Senhor, podermos Te servir com alegria em nossos corações e que desse modo o Senhor possa acrescentar aqueles que o Senhor deseja alcançar. Queremos, ó Deus, agradecer pelos nossos irmãos, idosos, pela saúde deles, pelo livramento deles. Queremos orar, ó Deus, pela igreja como um todo, pedindo que o Senhor fortaleça, abençoe, as nossas crianças, quanta saudade das nossas crianças, ó Deus, em vê-los ali conosco na escola bíblica dominical, de vê-los conosco ali, ó Deus, no culto à noite, que o Senhor possa nos proporcionar em breve estarmos de volta com as nossas crianças, Te louvando e Te bendizendo com tanta alegria. Queremos entregar, ó Deus, todos esses pedidos, todas essas pessoas, nos lembrando ainda da família do nosso irmão Alex, nossa irmã Rose. Abençoa os Teus filhos, dê ânimo, dê força. Queremos pedir, ó Deus, pela nossa diaconisa Rita, pedindo, ó Deus, pelos Seus filhos, pedindo, ó Deus, que o Senhor abençoe, transforme aqueles corações, em nome de Jesus, Senhor. Pedimos ainda, Senhor, que o Senhor continue a abençoar a Sônia, esposa do nosso presbítero Ezequiel, abençoando a vida dela, trazendo, ó Deus, a cada dia, ó Deus, refrigério, trazendo alegria, trazendo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem de melhor para o seu coração, bem como para o nosso presbítero Ezequiel e para a sua família. Queremos, Senhor, bendizer o Teu nome, porque o Senhor é a razão da nossa alegria e nossa esperança está em Ti, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é o autor e consumador, ó Deus, das nossas vidas e de todas as coisas. Receba a nossa adoração, receba, ó Deus, a nossa gratidão e receba, Senhor Deus, o nosso pedido que nós pedimos diante do Senhor. Culto, ó Deus, que nós ofereceremos ao Senhor pelo nosso aniversário no próximo dia 18. Desde já, ó Deus, será um culto de gratidão, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja, desde o mais pequenininho, ó Deus, até algo com a idade mais avançada, de forma que todos possam, Senhor, a cada dia ser abençoados pelo Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Queridos, nessa noite nós queremos fazer uma reflexão no texto
da Palavra de Deus, né? Como nós costumamos dizer, quinta-feira é nosso culto de oração e de estudo bíblico. Porém, os nossos cultos de estudos, nossos estudos têm sido mais sintetizados, né? Mais resumidos, mas cremos que Deus tem ministrado profundamente aos nossos corações, mesmo que de forma breve, né? E para essa noite nós queremos compartilhar, ler com os irmãos o texto da Palavra do Senhor que está em 1 Coríntios, capítulo 5. Nós queremos ler do versículo 1 ao versículo 13. Nós estaremos aqui falando hoje de forma breve num assunto muito importante, num assunto de extrema importância para a nossa vida pessoal e também para a vida da igreja. Tá bom? Vamos lá? Vamos estar lendo? 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1 diz: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Queridos, o apóstolo Paulo aqui, quando ele transmite a carta, primeira carta à igreja em Corinto, ele vai trazer aqui uma dura repreensão à igreja de Corinto, principalmente por esse fato, por esse episódio em que está listado aqui no capítulo 5 da carta aos Coríntios. Aqui, meus irmãos, o apóstolo ele vai repreender com muita veemência, com muita força, isso que estava acontecendo dentro da igreja. E eu quero aqui, antes da gente estar entrando aqui propriamente no que o apóstolo Paulo então menciona com essa repreensão, eu quero estar falando com os irmãos acerca do perigo do pecado, do perigo da associação dos servos de Deus, do povo de Deus com o pecado. Nós sabemos, irmãos, o que é o pecado, já ministramos diversos estudos, diversas mensagens falando acerca disso. O pecado separou o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Podemos associar o pecado a um abismo que faz a separação. Existem várias ilustrações, vários vídeos que mostram acerca disso, que
O homem, quando pecou, gerou um abismo que separou o homem de Deus. Porém, Deus ele resolveu essa questão, esse distanciamento, resolveu esse abismo, o problema desse abismo, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, que veio para nos unir novamente a Cristo Jesus. Sabemos então que o pecado separa o homem ou a mulher de Deus, mas Cristo Jesus pode nos unir, nos unificar novamente a Deus através do sacrifício, crendo nele de toda a nossa alma, de todo o nosso coração e entregando nossas vidas a Ele. Mas, irmãos, nós sabemos que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós continuamos vivendo. A nossa vida material continua e estamos sujeitos ao pecado. E quando nós estamos sujeitos ao pecado, irmãos, se nós não nos atentarmos, se nós não observarmos, nós podemos em todo tempo, todos os dias, podemos assim dizer, somos levados a pecar, a nos desviar, a fazer aquilo que é mal. Isso traz consequências para a nossa vida. Primeiro, para a nossa vida espiritual e também, dependendo da situação ou daquilo que fazemos, também pode trazer consequências no nosso âmbito material, nosso âmbito físico. Então nós temos que prestar muita atenção. Mas nós queremos aqui tratar então essa questão do pecado dentro da igreja propriamente dita. É exatamente o que o apóstolo Paulo vai trazer aqui. A gente só está aqui fazendo uma introdução, pensando na questão do pecado que separou o homem de Deus, que separa, que tem esse poder de separar, por isso que o diabo ele semeia em todo tempo discórdia, sentimentos facciosos, sentimentos ruins, sentimentos diabólicos mesmo, com a intenção de fazer com que as pessoas pequem e se afastem de Deus. Ele quer que as pessoas estejam distantes de Deus, porque se as pessoas estiverem distantes de Deus, estarão fazendo a vontade dele, porque não existe a situação de estar servindo a um e a outro. Na verdade, quando nós não servimos a Deus, servimos ao inimigo. Quando se serve ao inimigo, não se serve a Deus. Ok? Quando o apóstolo Paulo aqui, ele manda essa repreensão à igreja em Corinto, ele vai aqui, irmãos, ter a intenção de tratar algo que estava dentro da igreja e que estava de conhecimento de muitas pessoas que ali estavam, e ele vai então repreender essas pessoas, para que esse pecado, essa pessoa, ela seja tratada da forma como deve ser tratado, nós falaremos isso um pouco mais à frente, e para que então esse mal, para que essa semente, ela não venha a crescer, a se desenvolver e a gerar frutos e a trazer prejuízos ainda maiores dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Não é novidade, irmãos. Não é novidade para ninguém que nós sabemos que existem diversas investidas diabólicas dentro da igreja. Nós pensamos às vezes que o inimigo, a igreja, o inimigo ele não vai tentar contra a igreja, ele vai tentar sim contra a igreja. E se ele encontrar pecado, se ele encontrar brecha, ele vai destruir, ele vai minar, até fazer com que a igreja seja destruída. Quem vai ter a responsabilidade de poder cuidar, de poder visualizar todo esse contexto? Essa responsabilidade não é exclusiva do pastor. Essa responsabilidade, ela é de toda a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, todo o corpo de Cristo tem que ter essa preocupação de manter a igreja saudável, de manter a igreja longe do pecado. O que estava acontecendo aqui dentro desse contexto, e nós vamos observar logo no versículo 1, que chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo que estava tendo uma imoralidade, ele vai falar imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ele vai fazer uma comparação aqui, irmãos, muito profunda. Nem entre os gentios, nem entre aqueles que estão no mundo,
o apóstolo Paulo ficou escandalizado em tomar conhecimento de que isso estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Um filho está tomando a mulher do próprio pai, ou seja, pecado. Pecado. E aqui no contexto em que ele vai expressar, né, a sua indignação, é porque haviam pessoas que tinham conhecimento do que estava acontecendo e estavam sendo coniventes com essa situação. E quantas vezes, irmãos, tantas igrejas passam por situações de pecado, passam por situações de escândalos. E isso, irmãos, muitas vezes é de conhecimento de uma forma ou de outra por muitas pessoas, e as pessoas às vezes pensam da seguinte forma: não, eu não tenho nada com isso, não vou me meter com isso. Está sendo conivente. A verdade é essa. O apóstolo Paulo aqui, ele vai trazer uma repreensão para que a igreja tome uma postura, para que a igreja tome uma atitude, né? Dizendo aqui que, vamos ler, versículo 2: e contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Ou seja, por que não tiraram? Por que estavam deixando essa situação crescer, se desenvolver no seio da igreja? Não pode. Qualquer tipo de conhecimento que se tenha de alguém na igreja com tamanho pecado, seja dessa natureza ou de qualquer outra natureza, que se sabe que vai trazer discórdia, que vai trazer uma semente que vai adoecer a igreja, isso tem que ser eliminado, irmãos. Tem que ser eliminado. E é o que o apóstolo Paulo coloca aqui. No versículo 3, então, ele vai dizer: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele está dizendo aqui, irmãos, e ele vai reafirmar isso lá no final do texto que nós lemos, que essa pessoa não deve permanecer no seio da igreja. Que a igreja reunida em nome de Jesus, ele não estava presente, mas em espírito ele tomou conhecimento e queria participar dessa situação, mesmo que não estivesse presente, para que tal pessoa pudesse ser expulso, para que tal pessoa pudesse ser desligado dessa igreja. E ele aqui vai falar uma repreensão muito grande, para que o corpo seja entregue a Satanás, ou seja, ele entrega essa pessoa à morte mesmo, para que a alma ela seja salva. Não se passa a mão na cabeça. Aí a gente aqui, né, não vamos entrar nesse mérito agora, porque foi até tema, né, de estudos passados. Acho que na quinta-feira passada ou na retrasada a gente mencionou sobre isso, de que se a pessoa ela tem o Espírito Santo e ela venha a ser excluída do corpo de Cristo, ela não perdeu. E ele reafirma isso daqui, né? O corpo vai ser entregue a Satanás, mas para que a alma seja salva. Ok? A gente já estudou isso. E aqui ele vai então dar continuidade, trazendo aqui a ideia no versículo 6, dizendo que o fermento, por acaso, né? Versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ou seja, o pecado colocado na igreja, sendo encoberto ou tendo conhecimento e não seja tratado da forma como deve ser tratada, vai levedar toda a massa. A comparação que ele vai fazer aqui, um pouco de fermento na massa vai fazer com que toda a massa seja contaminada. E assim acontece com a igreja, irmãos. E os exemplos práticos nós vemos dia após dia. Quantos e quantos escândalos, quantos e quantas situações de pecado no seio da igreja, às vezes por conhecimento até mesmo da liderança, mas às vezes por partidarismo, às vezes por questão social, às vezes por questão se tratar de ser uma pessoa que tem uma certa relevância, seja no aspecto de trabalho, seja no aspecto financeiro, seja em qualquer aspecto que for,
muitas vezes isso deixa de ser tratado. Essa pessoa deixa de ser tratada da forma como precisa ser tratada, como pecadora, e dependendo da condição, nesse caso aqui era uma condição que dava margem para a exclusão e não era feito. Aí pergunto, a igreja estava tratando desse caso? Como que ficaria essa igreja? Como que ficaria essa massa, comparando aqui a igreja à massa? Não seria toda contaminada? E os exemplos que nós temos visto é que sim. É que em muitos casos, igrejas são contaminadas e se deixam levar por essa condição até o momento de a situação perder o controle e o diabo fazer bagunça, literalmente. Porque a brecha foi dada e não foi tratada pela igreja. Ele vai dizer ainda, versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Ele manda aqui lançar fora a massa. Ele vai fazer aqui um comparativo, né? Dizendo aqui que Cristo, o Cordeiro Pascual, e na época, né, que eles celebravam a festa da Páscoa, onde eles tinham ali como tradição os pães asmos, que significa pães que não levavam fermento, aquela massa não era levedado. Ele vai então falar sobre isso, dizendo que esse fermento, se porventura existir, ele tem que ser eliminado, para que a massa não venha a ser levedada. Versículo 8, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha só que coisa profunda. A sinceridade e a verdade, irmãos, ela deve ser praticada por todos. Ela deve ser vivida por todos. Se não é vivida, se alguém não está nessa condição, ou está numa condição contrária, está aqui, né, celebrando, né? Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Ou seja, isso aí não pode fazer parte. Isso não pode fazer parte jamais da vida das pessoas que se dizem que estão em comunhão com o corpo de Cristo, com Cristo Jesus. Versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Ou seja, as pessoas não devem se associar. E muitas vezes as pessoas têm conhecimento de pessoas que estão numa condição terrível e se associam. E ele vai dizer aqui, não deve se associar. E ele está falando com o apóstolo Paulo, na sequência ele vai falando, não estou falando das pessoas do mundo não é para você se associar com aquele que não é crente. Está falando das pessoas de dentro da igreja. Porque se nós fôssemos pensar em relação àqueles que não são crentes, nós deveríamos ser tirados do mundo. Porque o mundo, nós sabemos que existem pessoas de diversos tipos de personalidade e que vivem na prática do pecado e que não estão nem aí. Então a gente precisa viver isso. No sentido de, eu trabalho, eu tenho um relacionamento lá fora, então não tem como me eximir de estar vivendo com esse tipo de pessoa lá fora. Porém, dentro da igreja, aí sim. Aí nós temos essa condição. E é onde ele vai explicar, né? No versículo seguinte. Versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras. Pois nesse caso, teríeis de sair do mundo. Foi o que nós acabamos de explicar. Porém, ele fala de quem? Versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Não devemos nos associar com aqueles que estão dentro da igreja, que se dizem, né, nova criatura e querem viver na prática do pecado, como era o caso desse jovem que estava realizando
esse ato com a esposa do próprio pai. Verso 12 diz: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Como que nós poderíamos então falar de Cristo Jesus, falar de arrependimento, falar de restauração de vida, falar de confissão de pecado para os que estão lá fora no mundo, se dentro do seio da igreja existem pessoas nessa condição? Não haveria sentido, irmãos. A igreja perderia a sua característica principal, que é falar da salvação em Cristo Jesus, da renovação e da transformação de vida que Cristo propõe. Como que nós falaríamos isso lá fora se dentro da igreja existe esse tipo de prática que não é combatida? Né? É para pensar. Versículo 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Os de fora estão sob os cuidados de Deus, sob a responsabilidade de Deus, e cada um prestará contas diante de Deus. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Aqui ele está falando daqueles que estão dentro da igreja, como foi o caso desse rapaz. Meus irmãos, nós temos dito que Deus tem sido bondoso, misericordioso com nossa congregação. Deus tem nos abençoado, mas porque Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe que em nosso meio existem corações sinceros e limpos na presença dele. Se porventura a sua condição não é essa, busque em Cristo Jesus o conserto. Porque o conserto através de Cristo Jesus, primeiro, começa em reconhecimento do pecado. Segundo, arrependimento. E terceiro, mudança de vida, de comportamento. Se porventura você está numa condição de pecado, talvez eu não saiba, talvez os irmãos não saibam, mas Deus sabe. Deus sabe. Se arrependa. Se arrependa porque é o melhor caminho. Se conserte diante do Senhor. Porque Deus deseja encontrar uma igreja santa, remida, limpa, pura. Se chegar ao conhecimento da igreja de que você está nessa condição como corpo, como membro, está em pecado, a igreja ela precisa tomar a sua providência. E a igreja deve tomar a sua providência. Isso não é, meus irmãos, aquilo que eu estou falando. Isso aqui é aquilo que a palavra de Deus está nos orientando. Nós queremos nessa noite, em nome de Jesus, dizer para os irmãos que essa palavra ela tem o objetivo de nos despertar para que possamos estar atentos, para que o diabo não semeie dentro do seio da igreja com a intenção de destruir, porque ele deseja fazer isso e vai fazer isso em todo o tempo, para que nós não permitamos que isso aconteça e nós sigamos caminhando, cumprindo o propósito que o Senhor tem colocado diante de nós, em nossas mãos, e nós possamos ser reconhecidos sempre pelo Senhor como uma igreja digna de ser chamada de igreja irrepreensível. E Deus nos abençoe, nos dê graça e sabedoria para discernirmos todas essas coisas. Amém? Vamos ficar por aqui. Deus abençoe os irmãos. Próximo domingo estaremos juntos na igreja, domingo de Santa Ceia e Marcha das Ofertas, e nós louvamos ao Senhor por isso. Grande abraço e Deus abençoe a todos em nome de Jesus.